Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14 ao versículo de número 22. Carta enviada à igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, 14 ao 22. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Quem está aqui no templo pode tomar o seu assento. Muito obrigado. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Roberto, sua esposa, irmã Iraci, nossa coordenadora estadual, bem como todas as irmãs que aqui compõem a equipe que executa esta missão de estar à frente deste círculo de oração online, bem como o círculo de oração que acontece também com toda a comissão do círculo de oração às quintas-feiras. Que Deus abençoe a irmã Rosa e todas as demais irmãs que aqui estão. Minha saudação de gratidão por todo o carinho, cuidado. Irmã Rosa foi minha dirigente no DGADALP, quando ainda adolescente, e nós estamos escapando até aqui, e esperamos em Deus escapar até chegar o dia do arrebatamento da igreja, porque a minha meta é estar com Cristo nos céus. Eu recebi o convite por parte da irmã Iraci, e agradeço, me sinto honrado por isso, e orei a Deus pedindo uma palavra, e me veio ao coração e à memória esse texto do livro do Apocalipse, a 7ª carta enviada às igrejas da Ásia Menor, especificamente a carta enviada a Laodiceia. O livro do Apocalipse é conhecido como o livro das revelações. Ele recebe esse título porque a palavra Apocalipse vem do grego apocalipsis, que tem a sua tradução literal como retirar o véu. É trazer ao conhecimento das pessoas coisas que estavam encobertas. É literalmente trazer a revelação de coisas que até então não eram conhecidas. Quando nós olhamos para a estrutura do livro do Apocalipse, nós identificamos muitos símbolos, muitas alegorias, muitas palavras que parecem estranhas a nós, e algumas pessoas criam meio que uma repulsa, porque acreditam que o livro de Apocalipse é um livro enigmático, um livro difícil, um livro que não se pode compreender tão facilmente. Mas, na verdade, o objetivo do livro do Apocalipse era não de confundir, não de causar confusão ou de trazer enigmas, mas de nos colocar diante de uma revelação da vontade de Deus e do projeto que o Senhor tem para a igreja e para toda a humanidade. E o fim das coisas,
o fim de tudo aquilo que foi iniciado está sendo revelado aqui no livro do Apocalipse. Este é o único livro profético do Novo Testamento, foi escrito por João, o apóstolo amado de Jesus. João era pastor da igreja em Éfeso, uma das igrejas da Ásia Menor, e pela sua resiliência e firmeza diante da opressão que havia naquele tempo por parte do Império Romano, especificamente pelo imperador de nome Domiciano, homem cruel, homem sem escrúpulos, homem que não tinha limites para oprimir a igreja de Jesus Cristo, homem que perseguia de forma ferrenha todo aquele que se opusesse às suas ordens e que adorasse a qualquer outro Deus que não os estabelecidos pelo Império Romano. E diga-se de passagem que Domiciano, ele atribuía para si mesmo um título de Deus. Domiciano queria ser adorado como sendo um Deus para o Império Romano e para todos aqueles que estavam subjugados ao seu governo. Domiciano, ele entendeu que João representava um grande perigo e risco para a sua autoridade, para o seu governo naquele tempo, haja vista que João não se dobrava, João não se rendia, João não se colocava diante dele como alguém frágil, mas apesar da sua idade já avançada, apesar de já estar na sua terceira idade, João ainda se mantinha firme, João ainda se mantinha resiliente, João ainda mantinha a sua fidelidade intacta. E conta a tradição cristã que por conta desta fidelidade de João, por conta da sua resiliência, por não negar a Jesus, por não abrir mão da sua fé, por não negociar a sua adoração a nenhuma outra pessoa, a não ser ao próprio Cristo, a Deus, João foi levado até a presença de Domiciano e ali foi pressionado para negar a Jesus, para abandonar a sua fé, para não pregar mais o evangelho à igreja em Éfeso. E conta a tradição cristã que João, ele se nega a fazer aquilo que Domiciano estava pedindo, é torturado, é lançado dentro de um tacho de óleo fervendo, e para a surpresa de Domiciano, ele sai de lá intacto, sem ter nenhum ferimento, sem sofrer nenhum dano, porque Deus cuida e livra aqueles que são fiéis a Ele. E depois que João sai daquela situação que causa espanto, Domiciano entende que a pressão que fazia, emocionalmente falando, não faria João negar a Jesus. Preparar um tacho de óleo fervendo não foi o suficiente para matar João. Então ele manda que os seus soldados busquem veneno para que João fosse envenenado e morto ali na presença de todos, para que servisse como exemplo àqueles que, como João, quisessem manter a sua fidelidade a Deus e a sua adoração a Jesus Cristo. A tradição cristã conta que João é envenenado e os soldados que ali estão diante de Domiciano começam a criar uma expectativa sobre a hora da morte de João e começam a observar que, assim como foi com o óleo fervendo, o veneno também não fez efeito em João. João, ele toma o veneno, ele é envenenado, mas o veneno não faz o efeito esperado. João permanece vivo, o veneno para João não surtiu o efeito que Domiciano esperava, e Domiciano entende que se nem pressão, nem óleo fervendo, nem veneno é capaz de parar João, é capaz de calar João, ou de fazer João negar a verdade do Evangelho, porque João dizia: eu não posso deixar de falar daquilo que os meus olhos viram, daquilo que os meus ouvidos ouviram e daquilo que as minhas mãos tocaram. João estava dizendo: não foi ninguém que me contou, não foi foto de rede social que me fez enxergar, que me fez ver, e nem foi uma utopia criada pela minha emoção. Não, eu vi Jesus, eu ouvi as palavras dele e as minhas mãos tocaram ele. Eu deitei a minha cabeça no peito dele, assentado ao lado dele. João sabia quem era Jesus. Nada que Domiciano fizesse faria João negar ao seu Senhor, ao seu mestre, ao seu Deus. E Domiciano entende,
se eu não posso ameaçar para ele calar, e se eu não consigo matar, a única forma de atrapalhar João é tirar ele de circulação. E na época, naquele tempo, havia uma ilha chamada Patmos, que era usada como refúgio para criminosos que cometessem algum delito político ou religioso. E João é enquadrado dentro desta questão como um delinquente que estava rompendo os limites de obediência ao governo de Domiciano e também contrariando as normas religiosas impostas por ele naquele tempo. E João é levado para a ilha de Patmos. E a ideia de Domiciano é: se o óleo não matou, se o veneno não matou, se a pressão psicológica e a tortura não fez ele negar, eu vou jogar ele na ilha de Patmos, porque lá ele não vai ter contato com quem está aqui, ele não vai conseguir pastorear a igreja de Éfeso e não vai conseguir mais disseminar a mensagem do evangelho que prega. Eu vou esperar a velhice de João levá-lo à morte e assim silencio a voz deste fiel a Jesus Cristo. João é levado para a ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus, por amor ao evangelho de Jesus Cristo, por servir a igreja, e ali, dentro de uma gruta, dentro de uma caverna, sem ter conforto, sem ter muito espaço, sem ter ninguém por perto, João recebe uma das maiores revelações que nós temos registro na Bíblia Sagrada. Domiciano pensou que jogando João na ilha de Patmos ia diminuir a ação de João, ia restringir o ministério de João e ia matar João. Era só questão de tempo, era só questão de esperar a morte encontrar João naquela ilha chamada Patmos. Mas a história conta que 1 ano depois que João é levado para a ilha de Patmos, Domiciano, que esperava João morrer, é quem morre. E João, que estava na expectativa de morrer, permanece vivo, recebe liberdade e volta agora com uma mensagem, não apenas para a igreja de Éfeso, mas para as 7 igrejas da Ásia Menor. E aqui eu libero uma palavra de Deus para a vida dos que aqui estão e daqueles que assistem através da transmissão que está sendo feita. Não adianta o inimigo da nossa alma, aqueles que se põem como inimigos da igreja, tentar calar, matar ou tirar de circulação aqueles que são fiéis a Jesus Cristo. Porque quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais tenta calar, mais uma voz se levanta com autoridade profética. Quanto mais tenta matar, mais Deus chega trazendo livramento e dando vida e expandindo o alcance do ministério daqueles que estão sendo perseguidos. Domiciano pensou: se eu não matar, pelo menos eu restringo a ação dele. Na verdade, o que ele estava fazendo era dando oportunidade a João de ter um tempo a mais com Deus, em particular, para receber de Deus algo que levaria João um pouco mais adiante. João chega na ilha de Patmos como pastor de Éfeso, como escritor de 4 livros, e sai de lá como pastor de Éfeso, pregador da Ásia Menor e ainda com um livro a mais escrito. Isto me faz entender que até aquilo que Satanás prepara para fazer mal por meio daqueles que têm um coração maldoso, maligno e querem fazer mal contra a igreja do Senhor Jesus, Deus transforma em bênção. Não adianta amaldiçoar quem Deus resolveu abençoar. Contrataram um profeta e disseram: amaldiçoa Israel, lança praga sobre Israel. Se colocaram no cume dos montes, entre as montanhas, e ficaram olhando Israel passando pelo vale em meio ao deserto, e alguém dizendo: amaldiçoa, consulta Deus, lança uma praga sobre eles. E o profeta disse: já falei com Deus, e contra Israel não vale feitiçaria nem encantamento. Sobre eles não se pode lançar palavra de maldição, porque Deus já resolveu abençoar
e ninguém pode invalidar a bênção de Deus. Se Deus abençoa, ninguém pode invalidar a bênção de Deus. João sai de lá abençoado, mais do que o seu primeiro estado. João era pregador, era doutrinador, era ensinador, era pastor da igreja em Éfeso. Mas quando João sai da ilha de Patmos, João sai com uma mensagem às 7 igrejas da Ásia Menor, e esta mensagem fala hoje também ao coração da igreja odierna. João escreve este livro por volta de 95 ou 96 depois de Cristo, e depois que ele volta para o pastoreio da igreja em Éfeso, ele espalha essa mensagem para todas as igrejas da Ásia Menor. João traz mensagens a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A todas estas igrejas da região da Ásia Menor, Deus traz uma palavra, e Deus se apresenta àquela igreja e também traz um diagnóstico sobre a situação de cada uma delas. A quem Deus quis elogiar, Deus elogiou. A quem Deus quis repreender, Deus repreendeu. A quem Deus quis alertar, Deus alertou. E a todas ecoou a mensagem que concluía a carta dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que aquela expressão estava dizendo era: o portador da mensagem é João, mas quem inspira a mensagem é o Espírito de Deus. Quem está levando as cartas é João, mas quem deu a mensagem foi o próprio Deus. E o Espírito está clamando à igreja dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há várias formas de interpretação do livro do Apocalipse. Estas cartas especificamente enviadas às igrejas da Ásia Menor, capítulo 2, capítulo 3, ela tem um conteúdo histórico, ou seja, estas cartas foram de fato destinadas para aquelas igrejas. A situação daquelas igrejas foram relatadas nestas cartas mediante revelação de Deus. E as promessas, as palavras, as advertências que Deus faz, de fato, foram destinadas para aquelas 7 igrejas. Mas também estas cartas falam na totalidade do seu conteúdo à igreja de todos os tempos. E existe ainda uma terceira forma que é usada para a interpretação, que correlaciona cada uma destas igrejas a épocas específicas, a eras específicas da igreja cristã. A igreja em Éfeso, por exemplo, é comparada à igreja da era apostólica, a igreja primitiva, que era marcada pelo zelo, pela preservação da doutrina, pela comunhão, pela perseverança na oração, pela busca pela santidade, pela sua ortodoxia e pela sua ortopraxia, a busca pelo saber e a busca pelo praticar o conhecimento que se adquire. A igreja em Esmirna era comparada à igreja da época dos mártires, das perseguições, do tempo em que a igreja sofreu a maior das suas dispersões por conta da opressão daqueles que se colocavam contrários ao Evangelho de Jesus Cristo. A igreja perseguida pelo Império Romano, que sofreu martírio, mas permaneceu fiel diante das tribulações. A igreja de Pérgamo é chamada ou comparada com a igreja chamada igreja estatal, igreja que se misturava com o Império Romano, igreja que cedia o seu poder ao poder político da sua época, igreja que tinha um risco de comprometer a sua doutrina, a sua fidelidade, a sua pureza, para manter bons relacionamentos com o governo na sua época. A igreja de Tiatira é chamada ou comparada com a igreja medieval, porque aquela igreja simbolizava uma igreja marcada pela corrupção,
uma igreja marcada pelos falsos ensinos, uma igreja marcada por uma doutrina corrompida, uma igreja que não tinha pureza, uma igreja que era controlada por pessoas que não tinham zelo, que não tinham amparo, que não tinha base na palavra. A igreja de Sardes é comparada com a igreja da época da Reforma Protestante, porque ela representa uma igreja que buscou restaurar a pureza perdida, a pureza deixada para trás, que caiu no risco de entrar num formalismo pela busca da restauração do apego à palavra, mas que buscava de todas as formas respaldar a sua fé na revelação suprema de Deus, que é a Bíblia Sagrada. A igreja de Filadélfia simbolizava a igreja da era do reavivamento. A igreja de Filadélfia era uma igreja missionária, era uma igreja que buscava um despertamento espiritual, era uma igreja fiel e era uma igreja que dava abertura para a pregação do Evangelho. Já a igreja em Laodiceia é considerada como a última era da igreja na terra, é considerada como a última etapa da igreja da terra. Laodiceia é comparada com a igreja da época da apostasia, pessoas que já têm comichão no ouvido quando ouvem a palavra, pessoas que não suportam a doutrina, pessoas que trocam aquilo que é certo pelo que é errado, invertem os valores, valorizam mais as coisas do que as pessoas. A igreja de Laodiceia representava a autossuficiência de igrejas que são ricas, de igrejas que são grandes, de igrejas que são confortáveis, de igrejas que têm tecnologia avançada, de igreja que tem um alcance magnífico, de uma igreja que é poderosa na terra pela sua riqueza material, mas que perdeu o fogo do Espírito, que perdeu a santidade, que perdeu o amor pela palavra, que perdeu o prazer pela oração. Laodiceia é o tipo de igreja que representa muito bem o tempo em que estamos vivendo, porque Laodiceia dizia: eu sou rica, não tenho falta de nada, não preciso de nada além do que tenho. A igreja de Laodiceia estava situada numa cidade onde o comércio era fortalecido, onde havia um setor bancário muito desenvolvido para a sua época. Existia ali uma indústria têxtil poderosa e também uma fábrica de colírios e uma escola médica de oftalmologia. A igreja de Laodiceia era composta por empresários. A igreja de Laodiceia era composta por comerciantes bem-sucedidos. A igreja de Laodiceia era composta por membros que não tinham falta de bens materiais, que não tinham falta de dinheiro, que não tinham falta de vestes boas. Lá em Laodiceia, o povo usava roupa de grife, sapato de grife, tinha uma estética muito bem desenvolvida e apurada, tinha recursos abastados para construir um templo grande, confortável, para acomodar as pessoas. Mas a igreja de Laodiceia, construindo todo este império material, não percebeu que Jesus já não habitava mais dentro da igreja, porque o texto diz, no final da carta, Jesus está e aparece na porta do lado de fora, batendo e dizendo: se alguém abrir a porta, eu entro, ceio com ele e ele comigo. Jesus estava do lado de fora da igreja de Laodiceia. Agostinho de Hipona, conversando com um grande líder religioso da igreja católica da sua época, ele olha para tudo que a igreja havia construído, e aquele papa, e isto você encontra em vários livros que falam sobre a história da igreja, inclusive em uma lição da escola bíblica dominical que estudamos há um tempo atrás sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Agostinho de Hipona olha para tudo aquilo e o papa diz: está vendo que grande império a igreja construiu? Está vendo quanta riqueza? Está vendo quanto ouro? Está vendo quanta prata? Está vendo quanta coisa valiosa? Agostinho de Hipona olha para aquele papa e diz: de fato, a igreja hoje tem ouro,
A igreja hoje tem prata, a igreja hoje tem dinheiro, a igreja hoje tem templos maravilhosos e grandiosos, a igreja hoje tem tudo o que precisa e que nós não tivemos há muito tempo atrás e que desejávamos ter. Mas hoje a igreja não tem o que os apóstolos tinham, porque quando o paralítico na porta do templo pede uma esmola, os discípulos dizem: eu não tenho prata, nem tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus. A tradição cristã, a história da igreja diz que Agostinho de Hipona responde àquele papa e diz: você tem tudo isso aqui, mas o principal a igreja não tem mais, que é a autoridade do Espírito Santo para operar os milagres e maravilhas que a igreja operava quando não tinha nada disso. A igreja de Laodiceia representa uma geração que não tem mais prazer nas coisas de Deus, uma geração que corre, uma geração que se debruça, uma geração que se entrega à busca daquilo que satisfaz os seus desejos carnais. Hoje em dia não se tem mais tempo para orar, não se tem mais tempo para ler a palavra, não se tem mais disposição para pregar o evangelho, já não se pode mais apenas pregar a Bíblia, porque você se torna antiquado, você se torna retrógrado, você se torna um pregador chato, você se torna um pregador formal demais. Mas eu quero dizer aqui àqueles que estão presentes e aos que ouvem esta mensagem através do dispositivo que usa para receber essa transmissão, que a palavra de Deus é suficiente. Os altares não são mais incendiados pelo fogo, porque está faltando lenha boa. A lenha boa que o fogo acende e não se apaga é a lenha da palavra. A palavra cura, a palavra salva, a palavra liberta, a palavra alimenta, a palavra restaura, a palavra consola, a palavra alegra, a palavra fortalece, a palavra liberta o mais vil pecador e transforma ele num missionário. A palavra revela o que está oculto, a palavra aponta o caminho, a palavra nos dá a direção, a palavra dissipa toda a hoste, toda a ferramenta preparada diante da palavra perde o seu efeito, os laços se quebram, as cadeias se quebram, as portas se abrem, as almas são alcançadas, o coração aquece, o espírito é vivificado, porque a palavra de Deus ainda é suficiente. Nada que eu falar terá mais poder do que a palavra. Nada que eu pregar será mais eficiente do que a palavra. Eu posso usar frases preparadas, jargões que animam as pessoas, técnicas para mexer com o público que me ouve, mas se não tiver palavra, não tem transformação verdadeira, não tem libertação verdadeira, não tem quebrantamento verdadeiro, não tem avivamento, não tem fogo verdadeiro do Espírito. Nós estamos muito ligados a coisas que mexem conosco e muito desligados do que a palavra de Deus tem a falar conosco. Se a palavra é de bênção, eu recebo. Se a palavra é de repreensão, é para o meu irmão. Se a palavra é de vitória, eu recebo. Mas se a palavra é para me constranger a ser mais crente, não é para mim, é para o meu irmão. Se a palavra é de livramento, glória a Deus. Mas se a palavra é de justiça de Deus sobre a terra, é para o meu irmão. Se a palavra de Deus é de elogio, é de louvor, é para mim, eu recebo. Mas se a palavra de Deus é de conserto, é de busca pela santidade, é de necessidade de conversão, não serve para mim, é para o meu irmão. Nós estamos vivendo no meio da geração de Laodiceia. Eu não preciso disso, eu já tenho demais. Eu não preciso dessa palavra, eu já tenho tudo o que eu preciso. Estou confortável, estou no ar-condicionado, estou com
com som bom, estou numa igreja boa, com homens e mulheres de Deus. O que é que eu quero mais? Eu estou satisfeito. E nessa sensação de estar satisfeito, tem muita gente esquecendo da presença de Jesus. Já não chora mais, já não adora mais, já não fala mais em mistério, já não tem mais sonho, já não tem mais visão, já não profetiza mais, já não interpreta mais línguas, já não prega mais a palavra, já não evangeliza, já não ora por cura, já não crê mais em batismo. Tudo agora é fanatismo, tudo agora é exagero. Mas Deus está dizendo: eu ainda sou o mesmo Deus, eu ainda curo, eu ainda salvo, eu ainda liberto, eu ainda expulso o demônio. Você que está assistindo aí, o poder da palavra vai te alcançar e toda a força do inferno será neutralizada. Mas eu não estou aí na igreja, não importa, a palavra de Deus acha você aonde você está. Tarde de libertação. Tem muita gente dizendo: eu não preciso mais de nada, eu não preciso mais orar, eu não preciso mais ler a palavra, eu não preciso mais buscar a revelação de Deus. Agora tem tudo na internet, já tem sermão pronto, já tem palavra pronta, só eu ver os outros fazendo e imitar. Hoje em dia, se alguém canta um hino e dá certo, todo mundo canta o hino. Hoje em dia, se alguém prega sobre um tema e repercute na rede social, todo mundo quer pregar sobre o mesmo tema. Hoje em dia você vê vários congressos acontecendo simultaneamente e as mensagens são bem parecidas, porque é muito mais fácil hoje pregar sobre aquilo que dá ibope, pregar sobre aquilo que dá visualização, do que ser de fato um profeta da palavra. Porque quem prega a palavra está sendo rejeitado, quem prega a palavra está sendo colocado de lado, quem prega a palavra não está sendo louvado pelo seu público. Mas Deus está aqui dizendo: nem precisa ser, porque a palavra é pregada para que quem recebe seja alimentado, seja edificado, seja consolado, seja redarguido, seja transformado. E a glória é para Deus, o louvor é para Deus, a honra é para Deus. A igreja de Laodiceia estava tão satisfeita com tudo que tinha, que não percebeu que Jesus já havia saído de dentro da casa. Tem muita gente dessa forma, vivendo no meio da igreja. Vem para os cultos e volta do mesmo jeito. Liga no YouTube para ver a mensagem da palavra, participar do círculo de oração online e não sente mais nada. Vê gente no chat dizendo: Deus está me renovando, Jeová me batizou, eu fui curado, eu estou alegre na presença de Deus. Vê gente chorando, vê gente falando em mistério, vê gente glorificando a Deus, mas não sente mais nada, não abre a boca para glorificar a Deus, não rasga o coração para receber a palavra. O coração não aquece mais quando Jesus fala com ele, já não está mais percebendo que falta alguma coisa. Uma geração que não tem prazer em Deus, uma geração que não tem prazer na palavra, uma geração que não percebe que Jesus está do lado de fora da sua casa, batendo na porta dizendo: me colocaram para fora e nem perceberam, mas eu não desisti de querer habitar aí dentro. Jesus ainda está batendo na porta. E a mensagem que Deus colocou no meu coração esta tarde é esta: você colocou Jesus para fora e nem percebeu, porque você correu tanto atrás de um carro, Ele te deu. Você correu tanto atrás de uma casa, Ele te deu. Você queria tanto uma promoção no emprego, Ele te promoveu. Você queria tanto ser enriquecido, Ele te enriqueceu. E você dizia: tudo que eu quero, tudo que eu peço, tudo que eu necessito é para te servir melhor, Jesus, é para te adorar melhor, Jesus, é para servir melhor a tua igreja, Jesus. Mas depois que Jesus te deu, tu não aparece mais no culto de doutrina, tu não vem mais para o círculo de oração, tu não vai mais para EBD,
tu não aparece no culto de domingo porque está viajando, está curtindo o dinheiro que tem, está gastando o teu tempo, aproveitando o que Deus te deu. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Esta é a ordem de Deus. Eu te dei tudo o que você pediu e hoje você se esqueceu de mim. Eu abençoei você e hoje você se esqueceu de mim. Você já não sente mais a minha ausência. Porque as coisas te sufocaram. As coisas te preencheram. Os bens roubaram o espaço que era de Jesus no teu coração. Mas esta tarde a palavra de Deus para a tua vida é: compra de mim ouro provado para que te enriqueças de verdade. Pega vestes brancas para cobrir a tua nudez, roupa pura, roupas de santidade, e coloca colírio nos teus olhos para que vejas. Sê zeloso e arrepende-te. Porque tu dizes, Laodiceia, sou rico, não tenho necessidade de nada, mas tu és miserável, cego, pobre, nu. Você precisa reconhecer que está faltando Jesus. Termino. Não adianta de nada ter muitas riquezas, ter muita fama, ser muito reconhecido, desfrutar dos prazeres desta vida. Se Deus quer te dar, recebe. Se Deus quer te abençoar, seja abençoado. Se Deus te der possibilidade de viver coisas que todo mundo sonha viver, vive. Mas não esquece que Jesus precisa estar do lado de dentro da casa. Tem gente expulsando Jesus de dentro da casa. Tem gente colocando Jesus para fora da casa. Se irmão fulano tiver, para que Jesus? Se irmã ciclana tiver, para que Jesus? Se o pregador fulano de tal tiver, não importa se Jesus vem ou não. O que eu quero é uma selfie com ele. O que eu quero é um corte para botar no meu Instagram. Tem gente que está mais preocupado no conteúdo que vai produzir para as mídias sociais dele, no que daquilo que vai colher do culto que está participando. Vem para a igreja e não está nem aí. Do jeito que chega, sai. Do jeito que entra, vai embora. Mas Deus está dizendo: eu estou cansado desta geração que não é quente e nem é fria. Água morna dá vontade de vomitar, e igreja morna na boca de Deus dá ânsia de vômito. A igreja de Laodiceia ficava entre Colossos e Hierápolis. Colossos tinha água fria. Quem passava por lá e sentia sede, bebia água e era saciado, era refrigerado. Hierápolis tinha fonte de águas termais, capacidade de regenerar, de curar, de tratar, poder medicinal. Quem passava por ali tratava as enfermidades. As águas de Hierápolis tratavam os doentes. As águas de Colosso saciavam a sede do sedento. Mas as águas de Laodiceia, quem bebia sentia vontade de vomitar. Por quê? Porque Hierápolis tinha fonte de água termais, Colossos tinha fonte de água fria, e Laodiceia não tinha fonte de água nenhuma. Laodiceia precisava trazer água de fora da cidade. Fizeram um aqueduto que vinha de Hierápolis até a cidade de Laodiceia. A água saía quente de Hierápolis, chegava morna em Laodiceia. E pelo transporte através do aqueduto,
ela ia contraindo substâncias que transformava ela numa água imprópria para o consumo. E todo viajante que estava ali, todo morador que estava ali, que bebia daquela água, tinha vontade de vomitar. Sabe o que é isso? Sabe o que é que isso representa? Uma igreja que nem sacia a sede, nem refrigera a alma, nem cura os doentes. Laodiceia é símbolo de uma igreja que tem vontade, que a sociedade tem vontade de vomitar. É aquele tipo de igreja que as pessoas passam pela frente e dizem: se é para ser crente, eu sou. Mas dessa igreja aí, Deus me livre. Se é para ser participante de um culto, serei. Mas dessa congregação aí, Deus me livre. A igreja de Laodiceia não chama a atenção do mundo. A igreja de Laodiceia não atrai o sedento. A igreja de Laodiceia não atrai os de alma doente. A igreja de Laodiceia está sendo vomitada, está sendo rejeitada. E Deus está dizendo: era melhor que fosse frio ou quente, porque toda vez que eu provo da tua água, Laodiceia, a vontade que eu tenho é de te vomitar. Você que ouve essa palavra, abra o seu coração para Deus, porque Deus está dizendo: não adianta ficar aqui na igreja dia de domingo e a semana toda no mundo, passar o carnaval pulando a folia e depois vir cá à igreja com a cara mais lisa, pensando que Jesus não te viu. Passa o dia aqui e de noite vai para lugares que Deus não habita. Passa a noite em lugares onde Deus não está e vem passar o dia aqui. Jeová está dizendo: para de misturar a água, para de trabalhar com água morna, porque eu estou com vontade de te vomitar. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Colocaram Jesus para fora de casa, mas ele ainda está na porta dizendo: se você abrir, eu entro de novo. Se você abrir, eu entro de novo. Se você abrir, eu entro de novo. Restaura a comunhão, sento à mesa contigo, ceio com você, você ceia comigo. Jesus está dizendo: ainda tem uma chance para você, igreja de Laodiceia. Eu não sei se existe alguém, possivelmente sim, que assiste esta mensagem da palavra de Deus nesta tarde e que está afastado dos caminhos do Senhor, que ainda não serve a Jesus como seu Senhor e Salvador, que está frio na fé, que está como a água de Laodiceia morna, que não percebe que a ausência da presença de Deus está lhe prejudicando. Eu quero estimular você pela palavra e pelo Espírito hoje a fazer o que Deus mandou a igreja de Laodiceia fazer através desta carta. Arrepende-te, 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 arrepende-te. Volta para Jesus, entrega a tua vida a Ele, deixa Ele criar dentro de você uma fonte de água viva, porque lugar onde Jesus está tem fonte de água aberta. Lugar onde Jesus não está, a igreja tem que trazer coisa lá de fora aqui para dentro. É por isso que a igreja de Laodiceia se parece com o mundo. Por quê? Porque não tem fonte aberta dentro dela. Ela precisa usar o que os outros produzem do lado de fora. Mas aqui não. Em Abreu e Lima, Jesus habita dentro da casa. Em Abreu e Lima tem fonte de água boa. E esta fonte quer se abrir dentro do teu coração. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, digita aí: eu quero aceitar Jesus. Se você se arrepende do mal, se você se arrepende dos seus pecados, se você se arrepende da sua vida de mornidão, se você se arrepende de não perceber a ausência de Jesus na sua vida, se você se arrepende de ter que estar importando coisas do lado de fora para saciar quem está do lado de dentro, esta palavra é para você. Jesus está dizendo: quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Se tem alguém que quer aceitar a Jesus, digite aí no chat agora: eu quero aceitar Jesus. Eu quero aceitar Jesus. Eu quero aceitar Jesus. Jesus quer abrir uma fonte de água dentro de você. Fonte de água, Jesus já está salvando. Jesus já salvou 2 vidas. Aonde está a terceira? A terceira vida que quer ser um receptáculo desta fonte de água que jorra para a vida eterna. Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva. Ele está na tua porta dizendo: abre, 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 abre a porta que eu entro, abre a porta que eu renovo, abre a porta que eu restauro, abre a porta que eu liberto, abre a porta que eu te alegro, abre a porta que eu te encho, abre a porta que eu te batizo, abre a porta. Já são 3 vidas, aonde estará a 4ª vida? Digita aí: eu quero aceitar Jesus. A 4ª vida chegou. A 5ª, Jesus está dizendo aqui: eu estou insistindo, eu estou insistindo. Você é importante para mim. Você é importante para mim. Eu lhe amo, eu lhe amo. Eu morri por você. Eu dei a minha vida em resgate da tua. A 5ª vida chegou. Estamos esperando a 6ª, porque Jesus está dizendo: eu não desisti de você. Você me colocou para fora que nem percebeu. Você ocupou meu lugar com outras coisas, mas eu permaneci na porta dizendo: se ele abrir eu entro de novo. Se ele abrir eu abraço ele de novo. Se ela abrir eu restauro ela. Se ela abrir eu abraço a alma dela. Se ela abrir eu preencho esse vazio na alma. Abre a porta do teu coração e digita agora: eu quero aceitar Jesus. Filho pródigo, volta depressa. A 6ª vida já chegou. Eu estou esperando você, que será a 7ª vida. Filho pródigo, o Pai está na porta dizendo a você: a hora que chegar, eu estarei de braços abertos para te receber. Tem gente afastada da igreja, irmã Rosa, assistindo esta live. Tem gente afastado da igreja que está com seu dispositivo conectado através do YouTube, ouvindo esta palavra, e o Espírito de Deus está dizendo ao meu coração: eu estou abrindo hoje uma fonte nova dentro do coração de alguém que já viveu na minha presença, no meu altar, que glorificava o meu nome, que exaltava o meu nome, que falava da minha palavra, que cantava hinos de louvores para mim. Eu estou te convidando hoje. Eu estou batendo na porta e estou dizendo para você: quero lhe renovar, quero lhe restaurar, quero restabelecer a nossa comunhão. Aonde está você? Digite aí agora: eu quero voltar para Jesus, eu quero aceitar a Jesus. Nós estamos esperando pela 7ª vida. Nós estamos esperando pela 7ª pessoa. Nós estamos esperando por mais uma. Por mais um que esta tarde ouviu a palavra e não se conforma com a ideia de Jesus do lado de fora. Eu quero Jesus morando em mim. Eu sou casa, eu sou morada, eu sou templo, eu sou habitação do Espírito Santo de Deus. Satanás não tem poder contra os que são dele. Satanás não tem autoridade sobre os que pertencem a Jesus. Deus tem um projeto na tua vida. A 7ª vida já chegou. A 8ª, nós estamos esperando por você. Não perde tempo. Não deixa passar a oportunidade. É para você mesmo esta palavra. É para você mesmo esta mensagem.
Talvez você esteja dentro da casa, mas como uma dracma está perdida, está sem direção, não sente mais nada. A palavra para você é como água que não faz efeito algum. Mas hoje Deus está dizendo: abre a porta do teu coração e eu vou te mostrar o que é alegria de verdade. Eu vou te mostrar como é ser completo, como é ser inteiro, como é ser pleno, como é viver em paz. Só Jesus. Enquanto as nossas irmãs cantam, nós aguardamos por você. Nós aguardamos por você. Nós aguardamos por você. Não são números, são vidas. Não é relatório, é alma arrancada das mãos de Satanás. Nós não estamos preocupados com a repercussão do número de pessoas. Nós estamos preocupados com você, que está sendo vomitado por Deus, porque é como uma igreja morna. Jeová está dizendo: deixa eu abrir uma fonte de água boa em você. Deixa eu fazer da tua vida refrigério para a vida de outras pessoas. Deixa eu fazer da tua vida um instrumento de cura para a vida de outras pessoas. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro, ceio com ele e ele ceia comigo. Aleluia, aleluia. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.